boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que estava acompanhando a programação da TV Band Vale, Joel da Atena, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Você fica agora comigo, Douglas Cruz, na sua edição regional do Brasil Urgente. É o Brasil Urgente Vale que está no ar desta segunda-feira, dia 29 de dezembro. Minha gente, o ano tá acabando e você fica comigo até as 10 para 7 da noite com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte, para você ficar bem informado. Nosso WhatsApp já está liberado, é o 997635060. Eu conto com a sua participação comentando os assuntos do dia e sugerindo reportagens. Nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e também pelo nosso canal no YouTube. Não esquece também de nos seguir lá no Instagram, Brasil Urgente Vale. Você fica por dentro dos bastidores da notícia. É o Brasil Urgente Vale que está só começando neste plantão de feriadão, Réveillon que está acontecendo aqui na Band Vale. Na semana passada, o apresentador Luiz Eugênio Silva esteve aqui no comando do Brasil Urgente Vale, mostrando as principais notícias da nossa região. A gente está sempre atento a tudo que está acontecendo aqui na nossa região. O Luiz Eugênio Silva esteve aqui na semana passada. Cláudio Nicolini, que é o apresentador do Brasil Urgente Vale, está curtindo um merecido descanso. Pedro Mariano já chuta o balde. Fala que o Nicolini está rodando lâmpada. Mas Nicolini está aproveitando o merecido descanso, um recesso nesse fim de ano. E a gente segue com muita informação aqui de toda a região para você que está nos acompanhando. Vamos começar então rodando as câmeras que só a Band mostra. Imagens ao vivo da cidade de Taubaté. Brasil Urgente Vale mostrando a cidade aqui para você. 29 graus, você vê imagens que a Band tem com exclusividade, mostrando a rodovia Presidente Dutra ali embaixo da sua tela. Em cima você vê os prédios da região central de Taubaté. Nesse momento, 29 graus, um calorão que está fazendo em Taubaté, meu amigo, minha amiga. É a previsão do tempo que não amenizou. A gente teve ontem, por exemplo, um recorde de temperatura no ano, 37 graus que fez em Taubaté. Calor extremo, e a gente tem agora 29 graus. Essa previsão do tempo está prevendo temperaturas mais amenas a partir de amanhã, mas por enquanto, sol rachando em Taubaté. Temos também imagens ao vivo de São José dos Campos, a capital do Vale do Paraíba, também fazendo 29 graus. Nas imagens aqui de Pedro Mariano, mostrando imagens ao vivo do Complexo Colina Shopping em São José dos Campos. 29 graus de muito sol. Você vê que ao fundo tem algumas nuvens que devem estar chegando pela nossa região a partir de amanhã, mas por enquanto, muito calor em toda a nossa região. Onde a temperatura é um pouco mais amena é na cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, no topo da Serra da Mantiqueira, agora registrando 22 graus, temperaturas mais amenas, apesar de Campos do Jordão estar mais próxima do sol, né, Alisson? Meu querido amigo Alisson, que está comigo, Alisson Vilhena aqui no estúdio, ele já me posiciona que está começando a chover lá em Campos do Jordão. Nesse momento, 22 graus na Serra da Mantiqueira, mas a gente está vendo que já começa a cair uma chuva. A gente espera que essa chuva venha só para refrescar e não para estragar. Na última sexta-feira e também no final de semana a gente teve uma pancada de chuva bem forte que atingiu a Serra da Mantiqueira, inclusive registrando estragos. Nesse momento a chuva começa a cair na Serra da Mantiqueira, imagens que você confere sempre aqui no Brasil Urgente Vale, que está só começando. Muitas notícias nesse plantão de Réveillon que a Band está fazendo para você. Brasil Urgente Vale com notícias de toda a região. Infelizmente a gente tem notícias que falam de violência que não para na nossa região. A Polícia Civil está investigando o assassinato de um jovem de 23 anos na cidade de Taubaté. De acordo com as autoridades, o caso ocorreu lá no bairro do Belém, local onde o jovem foi morto a tiros. O repórter João Guimarães está na sede da Polícia Civil aqui de São José dos Campos, acompanhando a investigação e tem informações ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. João está lá na sede do DEINTER1, Polícia Civil, investigação é com o João. João, passa as informações para quem está chegando ao vivo no Brasil Urgente Vale. Muito boa tarde para você. Uma ótima tarde para você, Douglas Cruz. Uma ótima tarde para quem acompanha a gente aqui no Brasil Urgente Vale. Infelizmente, mais uma notícia aí de homicídio para nossa região, dessa vez na cidade de Taubaté. Segundo informações aí da polícia e também no boletim de ocorrência, um jovem de 23 anos foi morto na cidade de Taubaté, como eu disse, no domingo às 22 horas, 10 horas da noite, com tiros na cabeça e também nas costas. Segundo informações aí, a vítima foi identificada como Matheus Cauã dos Santos Silva.
Ao chegar aí no local então do crime, a polícia se deparou com um jovem já ferido nos colos, no braço, da mãe. A polícia então encaminhou a vítima para o Hospital Regional de Taubaté, mas ela infelizmente não conseguiu sobreviver aos ferimentos. Segundo informações também da polícia, esse jovem já havia sido alvo de outras ocorrências também na cidade de Taubaté. As pessoas que estiveram ali na região, que viram tudo o que aconteceu, relatam que um homem ele desceu aí de um carro cinza, atirou contra o Matheus, entrou de novo nesse carro cinza e um outro motorista fugiu do local. Então aí foi um homicídio, esse caso foi registrado como homicídio e a polícia segue tentando investigar o que pode ter causado toda essa confusão, essa morte aí na cidade de Taubaté. Douglas, é com você. Obrigado pelas informações. João Guimarães, que como vocês podem ver, está na porta do The Inter, que fica aqui na Avenida Andrômeda, na zona sul de São José dos Campos. É a sede da Polícia Civil, é de lá que partem todas as investigações da nossa região. O João está apurando esse caso, infelizmente um jovem de 23 anos que acabou sendo assassinado na nossa região. Não é o único crime que está acontecendo, já vou agradecer ao João, que daqui a pouco volta com mais informações. Obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale, mas infelizmente não é o único crime que acontece na nossa região. Mais uma morte também foi registrada e a Polícia Civil está investigando o assassinato de um jovem de 21 anos que foi morto a tiros na madrugada de domingo, ontem. A vítima foi baleada dentro do carro lá no Parque das Flores, na cidade de Tremembé. Ele chegou a ser socorrido à UPA, Unidade de Pronto Atendimento Central da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Um outro jovem de 18 anos que dirigia o veículo em que a vítima estava, prestou depoimento às autoridades e afirmou que os disparos foram feitos por pessoas que estavam em outro carro, ou seja, um veículo emparelhou com o carro em que estavam as vítimas e acabou realizando os disparos fatais, caso que também está sendo investigado pela Delegacia Central de Taubaté nesse caso, mas são 2 homicídios que acontecem com sinais de execução. A Polícia Civil da nossa região está investigando, ainda não há indícios se os casos têm ligação e principalmente se existe alguma motivação por trás, seja uma dívida de tráfico de drogas ou um acerto de contas. A Polícia Civil agora que vai responder isso, é muito cedo para falar, mas são mortes que chamam a atenção aqui na nossa região. A Polícia Civil está investigando e a gente está aqui para informar você e a população que está assistindo o Brasil Urgente Vale. Atualização importante que a gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale. Desde o começo nós estávamos acompanhando esse caso, que é um daqueles absurdos da justiça brasileira. Foi preso em Minas Gerais o homem que confessou ter estuprado e matado a jovem Sara Piccolotto dos Santos. O crime ocorreu em agosto desse ano lá na cidade de Ubatuba. Nós falamos aqui no Brasil Urgente Vale. E mesmo após ter confessado, a justiça negou o pedido de prisão do suspeito, que na época, em agosto, acabou fugindo. Estava foragido desde então, mas ele foi preso e agora permanece à disposição das autoridades. Quem tem mais informações é a repórter Carol Serra, que está chegando ao vivo da nossa redação para somar com o timaço de reportagem aqui do Brasil Urgente Vale. Carol, conta as informações para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale. É um caso que chamou a atenção, é um caso complexo. Muito boa tarde para você, Carol. Boa tarde para você, Douglas, e para todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente Vale. É isso mesmo. O homem que confessou ter estuprado e matado a jovem Sara Piccolotto dos Santos, de 20 anos, em Ubatuba, foi preso em Ouro Fino, no sul de Minas Gerais, após permanecer foragido por meses. O crime ocorreu em agosto deste ano e gerou uma forte comoção e indignação no município do litoral norte paulista. A gente vai relembrar o caso agora para você. A Sara desapareceu no dia 9 de agosto, depois de sair com amigos em Ubatuba. O corpo da jovem foi localizado no dia 15 de agosto, em uma área de mata no bairro Rio Escuro, nas proximidades de uma cachoeira. Depois que o próprio suspeito indicou o local à polícia. De acordo com o inquérito policial, Alessandro Neves dos Santos confessou que estuprou a vítima e que estava sob efeito de drogas. E em seguida, ele matou por enforcamento. Após o crime, ele abandonou o corpo em um ponto de difícil acesso, tentando esconder o corpo, com algumas folhas e também vegetação. Mesmo após a confissão e os indícios reunidos pela Polícia Civil, o Alessandro foi colocado em liberdade após a Justiça negar o pedido de prisão temporária solicitado pela polícia. A decisão que provocou forte repercussão negativa entre os moradores da cidade também.
também familiares da vítima. Diante da repercussão e dos riscos apontados para o andamento das investigações, o Ministério Público recorreu da decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o recurso e decretou novamente a prisão temporária do acusado por 30 dias prorrogáveis. No entanto, Douglas, após deixar a delegacia, o Alessandro fugiu. A prisão ocorreu no último sábado na cidade de Ouro Fino, em Minas Gerais, durante uma abordagem da Polícia Militar Mineira. Diante do mandado de prisão, ele foi encaminhado até o presídio de Pouso Alegre, onde segue detido. A delegacia de Ubatuba indiciou o suspeito pelos crimes de feminicídio e estupro de vulnerável. O caso ainda não tem prazo para ser julgado. Nós seguimos aqui acompanhando esse caso e qualquer informação a gente atualiza os nossos telespectadores e eu volto com você, Douglas. Obrigado pelas informações, Carol Serra, sempre competente jornalista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Carol, que está sempre na Rádio Band Vale FM, no jornal Primeira Hora Regional, hoje abrilhantando também o Brasil Gente Vale. Obrigado pelas informações, Carol, que está lá na redação. É um caso que realmente chama a atenção, é um caso que nós mostramos amplamente aqui no Brasil Gente Vale. Um estupro seguido de um assassinato. O suspeito, então, porque é assim que a gente tem que falar desse indivíduo, confessou o crime à polícia na época, mostrou onde estava o corpo à polícia, a delegacia de Ubatuba pediu à justiça essa prisão temporária, ou preventiva, melhor dizendo, né? E a justiça negou porque avisou, segundo a justiça na época, não existia risco à sociedade, não existia risco de fuga que caracterizasse essa prisão preventiva. O que o indivíduo fez? Fugiu, minha gente. E aí agora, cerca de 4 meses depois, ele foi detido pelas autoridades mineiras e agora a gente espera que ele fique atrás das grades. É um crime bárbaro, chocante, vai responder por feminicídio, estupro de vulnerável, porque essa jovem garota, infelizmente, estava, segundo a investigação, sobre efeitos aí de álcool no momento em que ela foi estuprada por esse jovem. E agora a gente tem a Polícia Mineira dando uma resposta. Esse indivíduo está preso lá em Pouso Alegre. A gente não sabe ainda, não tem informações se ele vai ser transferido aqui para a nossa região. E a gente espera agora que a justiça seja feita. A gente tem informações que ele vai ser indiciado, mas ainda não existe data, por exemplo, para julgamento. Isso ainda depende do andamento do processo legal. O Ministério Público precisa denunciar o caso à justiça. A justiça precisa determinar se vai aceitar essa denúncia. Enfim, é um processo longo, mas que pelo menos coloca, nesse momento, um ponto final para essa família, que é uma família que é do norte do estado de São Paulo, viu sua filha sendo estuprada e assassinada na cidade de Ubatuba e o autor do crime, autor confesso do crime, estava solto desde então e agora está atrás das grades. Notícia importante, atualização que a gente mostra aqui no Brasil Gente Vale. A gente segue também falando do litoral norte. Em Caraguatatuba, 3 homens foram presos na madrugada de ontem após uma tentativa de homicídio que aconteceu na Avenida Doutor Arthur da Costa Filho, na região central da cidade. A vítima foi um adolescente de 16 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo no braço e encaminhado para a Santa Casa da cidade. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu após um show que estava acontecendo lá na orla da praia do cantor MC Hariel, que não tem nada a ver com isso, é claro. Um dos suspeitos tentou fugir durante a confusão usando um veículo de aplicativo, mas como a gente está vendo nas imagens, foi abordado durante o patrulhamento que está sendo realizado de maneira ostensiva lá no litoral norte durante a Operação Verão. A gente está vendo que os policiais conseguiram, inclusive, apreender essa arma de fogo que estava sendo utilizada pelo criminoso. Ela foi utilizada no crime, inclusive a gente tem informações que logo após essa tentativa de homicídio, esse indivíduo aí postou foto nas redes sociais se gabando do crime. A polícia deu resposta, colocou atrás das grades e esse indivíduo agora vai ter que responder à justiça. Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que não há indicações de que o episódio tenha relação com a programação oficial de shows de verão que estão acontecendo lá no litoral norte. A Polícia Militar dando uma resposta importante para esse caso, tentativa de homicídio que aconteceu em Caraguatatuba. A gente segue falando ainda do litoral norte. Em Ilhabela, o homem foi preso na tarde do último sábado por furtar residências lá no bairro do Bexiga.
Segundo a Polícia Militar, o morador de uma das casas furtadas acionou a equipe após encontrar a porta da entrada arrebentada. Durante um patrulhamento na região, os agentes encontraram uma segunda casa com sinais de invasão. No local foram encontradas mochilas, que a gente está vendo aí nas imagens, com diversos objetos furtados, como notebooks, câmeras, perfumes e também um drone. O suspeito foi encontrado escondido, sabe na onde? Deitado em uma cama com um cobertor por cima. Estava dormindo, estava tirando uma soneca. Roubou a primeira... China, né, meu irmão? Pé de China, né? Roubou a primeira casa, estava roubando a segunda, resolveu tirar uma soneca, mas daí a casa caiu. O homem foi preso e segue à disposição da justiça. Como eu falei, o nosso litoral norte é muito requisitado nessa época do ano, muitos turistas passando por todo o litoral paulista, em todo o litoral, contando o litoral norte e também o litoral sul, Guarujá, Santos, são esperados mais de 9 milhões de turistas. Então é uma quantidade absurda que as cidades do nosso litoral recebem nessa época do ano e as forças de segurança têm que redobrar a atenção. E é isso que elas estão fazendo, porque assim como as pessoas que vão para o litoral para descansar, curtir aquela virada, aquele réveillon, comemorar com os amigos, a criminalidade também acaba migrando para o litoral norte paulista com o aumento da demanda, o aumento de pessoas e tem também a tal da saidinha. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre a saidinha, né? Os detentos estão aí num período de saída temporária em que eles deveriam se ressocializar com a sociedade, mas alguns acabam cometendo crimes novamente. Não é novidade, né? Mas aí a polícia está fazendo essa importante Operação Verão, combatendo a criminalidade que cresce no litoral norte nessa época do ano e a gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale. E olha, não para por aí, a gente tem notícias também aqui do Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, um casal foi preso na tarde de ontem após furtar uma farmácia no bairro Jardim Paulista. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para a ocorrência e abordou a dupla em um estacionamento de um comércio próximo. Com eles foram apreendidos cerca de 15 caixas de lâminas de barbear, 2 filtros de protetor solar, 2 kits de protetor solar infantil e alguns outros objetos que a gente está vendo nas imagens, como cigarros, por exemplo. Os itens furtados, de acordo com o estabelecimento, foram avaliados em quase R$1.000. O casal foi encaminhado para a delegacia e segue à disposição da justiça. Minha gente, pessoal realmente tentando roubar farmácia. A gente tem registros de roubos de maior valor, como as canetas emagrecedoras, canetas que são utilizadas para o tratamento de diabetes, que são alvos constantes de criminosos em farmácias, mas nem protetor solar e cigarro estão escapando. A polícia agiu rápido aqui em São José dos Campos e prendeu esses meliantes. Agora a gente segue falando nesse primeiro bloco de notícias que chamam a atenção aqui na nossa região e essa notícia preocupa. Ela foi registrada lá na penitenciária de Potim. Um detento de 36 anos foi morto com requintes de crueldade dentro da cadeia. O assassinato ocorreu durante um motim que foi registrado durante o banho de sol. Nossa equipe de reportagem seguiu para a cidade de Potim e é de lá que a gente fala com a repórter Thalita Camargo, que está posicionada em frente à P1 Penitenciária 1 de Potim e tem mais informações ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Boa tarde para você, Thalita. Conta as informações para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale desta segunda-feira. Boa tarde. Oi, Douglas, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Como você mencionou, um preso de 36 anos ele foi morto após um motim na penitenciária 1 de Potim na última sexta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, outros 2 presos de 40 e 45 anos também ficaram feridos. Ainda segundo o BO, o preso, o Wagner Falcão de Oliveira Silva, como eu mencionei, de 36 anos, ele foi morto após uma briga e foi esfaqueado com uma lâmina. Depois disso, ele também, os presos pegaram parte do sangue dele e escreveram na parede Novo Cangaço. A penitenciária 1 de Potim, ela abriga presos de diferentes grupos criminosos e é considerada uma unidade de oposição ao primeiro comando da capital, o PCC. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que 4 homens com idades entre 31 e 40 anos foram presos em flagrante
flagrante. Segundo a secretaria, houve intervenção rápida para conter a situação. E as câmeras de segurança registraram toda a ação, viu, Douglas? O caso ele foi registrado como homicídio, motim de presos e tentativa de homicídio no plantão da Delegacia Seccional de Guaratinguetá. Os envolvidos foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança. Além do boletim de ocorrência, foi aberta uma apuração disciplinar e a secretaria solicitou à Justiça a transferência dos presos para o regime disciplinar diferenciado. Como você mencionou, Douglas, um crime com resquícios de muita crueldade. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, a repórter Thalita Camargo, que está lá na porta da penitenciária 1 em Potim. Daqui a pouco ela vai voltar também para falar de saidinha. Alguns dos detentos aqui que receberam esse benefício na nossa região e no estado já estão tendo que retornar para a cadeia mais cedo. Então já a Thalita Camargo volta com mais informações lá de Potim. Esse crime é um crime que chama atenção, é um crime violento, um crime bárbaro. E muitas vezes a gente fala, mas o detento está de saidinha, vai cometer crime na rua. Nesse caso foi dentro da cadeia, gente. Agora, os especialistas com quem a Band falou apontam para algumas possibilidades devido a esse crime. A gente viu que a Thalita falou que os criminosos escreveram com o sangue da vítima uma frase na parede que pode indicar tanto que existe um grupo criminoso se armando aqui dentro das cadeias paulistas para rivalizar com outra facção criminosa. Isso preocupa, porque a gente tem uma facção criminosa que é conhecida aqui do estado de São Paulo, que age dentro e fora dos presídios há anos. Mas esse crime aponta que pode haver um conflito entre facções criminosas. Essa é a primeira hipótese que os especialistas apontam. A outra hipótese com essa frase, né, como ele disse aí, o novo cangaço, aponta para uma possibilidade de crime violento. Essas quadrilhas do novo cangaço, como são conhecidas, elas geralmente miram cidades pequenas, vão até essas cidades fortemente armadas e aí acabam roubando caixas eletrônicos, aterrorizando as cidades. Esse é um tipo de crime que há meses não é registrado aqui em nossa região, devido à atuação forte da Polícia Militar, principalmente aqui na região. O 3º BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, tem um braço que atua somente nesses casos ostensivamente. Então, há meses a região não registra um crime desse tipo. Então, agora a gente tem que acompanhar essa apuração interna que a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, vai fazer, e tem que fazer isso com rigor, porque não é comum e não pode deixar barato um tipo de assassinato desse tipo dentro do presídio, porque senão vira zona. E há algum tempo atrás as pessoas achavam que deixar a zona dentro do presídio estava tudo certo. Foi daí que nasceu o PCC, gente. Nasceu aqui em Taubaté, inclusive, na casa de custódia. Então não pode deixar zoneado, tem que cuidar, tem que tratar. E é isso que a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, está fazendo. A Thalita trouxe informações ao vivo para a gente que esses presos serão transferidos para a cela disciplinar e muito possivelmente vão responder por esse assassinato cruel que aconteceu dentro da penitenciária 1 de Potim, que infelizmente não é o primeiro registro que a gente tem de violência dentro da penitenciária. A gente espera que as autoridades tomem alguma providência. Bom, o WhatsApp já está liberado, é o 12997635060. Eu conto com a sua participação, interagindo e comentando o Brasil Gente Vale. Vou pedir para a Sabrina Salles, nossa diretora, já colocar as primeiras mensagens de hoje. A Silvia Lima está lá em Santo Antônio do Pinhal. Boa noite, Douglas Cruz. Estamos aqui ligados no programa. Parabéns para você e a sua equipe. Aqui já está querendo chover. A chuva, como a gente mostrou no começo, estava chegando à Serra da Mantiqueira. É isso que fala também os nossos telespectadores em Santo Antônio do Pinhal. O Anderson Carlos está aqui em São José. Boa tarde, Douglas. Está muito calor, mas estamos aqui assistindo o programa. Ventilador ou ar-condicionado ligado, hein, Anderson? Muito triste esse jovem se matando, é muito homicídio, fim dos tempos. E o Nicolini está fazendo o que, segundo o Anderson? Está rodando lâmpada. É isso aí, Anderson. Obrigado pela sua participação. Ótima semana abençoada para você também. O Marcos está aqui em São José. Boa tarde, amigo Douglas. Estamos sobrevivendo com esse calor terrível demais. Ainda bem que temos água aqui no bairro Jardins Mênia, em São José dos Campos.
Alguns bairros de São José registraram falta de água no fim de semana. A Sabesp estava rodando lâmpada. Cidade de Igaratá também tem um problema grave com falta de água. A gente vai seguir acompanhando e cobrando as autoridades aqui no Brasil Urgente Vale. O Rodrigo está lá em Igaratá. E é isso que ele relata. Aqui está faltando água. Que humilhação, cidade das águas, mas não tem água. É assim que é conhecida a nossa belíssima Igaratá. E passar fim de ano sem água. Todo mundo em casa querendo descansar com 30 e tantos graus rachando na cabeça, não é fácil, né, minha gente? O Geraldo está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Haja calor. Eu estou aqui curtindo o melhor jornal informativo. Boa semana para você também, meu amigo. O Átila está em Queluz. Boa tarde, graças a Deus o tempo deu uma refrescada perto daquele calor que estava. Manda um abraço para minha irmã Esther, que está lá em Moreira César, em Pindamonhangaba. Bom abraço para Esther. Ela está ligadinha no jornal. Obrigado pela sua participação, meu amigo. O Ander está em Pinda. Douglas está muito elegante. Eu coloquei o meu melhor terno para apresentar o Brasil Urgente Vale, para representar aqui a nossa audiência, que também está sempre à altura. Obrigado pelo elogio, meu amigo. O Roberto está em Taubaté. Douglas, feliz ano novo para você e para todos os colaboradores do Brasil Urgente Vale. É a equipe do Brasil Urgente Vale que está sempre ligada nesse plantão de Réveillon. Obrigado pela participação. A Diva está aqui em São José. Boa tarde, Douglas. Meus parabéns pelo excelente trabalho. Desejo um feliz ano novo a todos vocês. Abraços e obrigado, Diva. Saideira pra gente, produção. O Carlos está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Passando para lembrar vocês que hoje foi feita a coleta de lixo aqui no Vila Garcia após 5 dias, é o que está relatando o Carlos. Obrigado ao Burve pela força. Na semana passada o Brasil Urgente Vale esteve aqui com o Luiz Eugênio Silva cobrando essa situação lá em Jacareí. A prefeitura disse que estava tudo normal, que foi apenas um acúmulo de lixo que aconteceu pelas festas de fim de ano, mas a gente mostra sempre a sua opinião aqui no Brasil Urgente Vale, porque aqui a sua voz é mostrada ao vivo. Voz é mostrada é boa, hein, produção? Bom, vamos então com imagens ao vivo de Ilhabela. Litoral Norte na tela, você está vendo aí o Pier da Vila, como alguns chamam, 27 graus, um belo pôr do sol na cidade. Você não sai daí que daqui a pouco o Brasil Urgente Vale tem mais informações aqui da nossa região. A gente teve alguns acidentes graves registrados no trânsito e também informações sobre a saidinha, hein? 27 graus em Ilhabela, o Brasil Urgente Vale vai para o intervalo com essas belas imagens e eu volto já. O Natal chegou no Shopping Jardim Oriente com a promoção Estação dos Sonhos. Até 4 de janeiro, a cada R$250 em compras, concorra a 20 vale-compras de R$1.000 da Oscar Calçados e a um Peugeot 208. Shopping Jardim Oriente, o shopping das melhores experiências. Vem aí o Verão Show. A maior grade de shows da história de São Sebastião. Grandes atrações nacionais, praias cheias, comércio aquecido e um verão que vai entrar pra história. A partir de 2 de janeiro, Belo, Gustavo Mioto, Alexandre Pires, Wesley Safadão, Ana Castela, Luan Santana, Jorge e Matheus, Matuê Denis, Zé Neto e Cristiano, Tiaguinho e Natanzinho Lima. Verão Show. São Sebastião te espera. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Eu tô com medo de me apaixonei. Eu falei, então tá, eu falei, eu falei, vai lá. Nativa. Depois dos 40, a gente aprende que saúde não é sobre pressa, é sobre constância. E que não precisa ser fácil ou difícil, só precisa ser real. Toda semana aqui na Band Vale a gente vai dividir treinos, desafios, saúde, vida real. E muita verdade, que é o que importa. No ritmo delas, oferecimento Onodera, onde a sua melhor versão sempre encontra espaço. E Elô Tintas. Pensou em tintas? Pensou em Elô Tintas no Urbanova, em São José.
Agora, pontualmente, 5 horas e 59 minutos. Está quase dando 6 da tarde. Eu estou de volta com o Brasil Urgente Vale. Douglas Cruz aqui na apresentação do nosso querido Burvi, o Brasil Urgente Vale, nessa semana em que a gente está aqui na Band em plantão de Réveillon. A equipe de jornalismo da Band não para nunca. A gente tem o Cláudio Nicolini, nosso apresentador, chefe aqui da redação de jornalismo da Band, rodando lâmpada, tendo seu merecido descanso. Ele volta no ano que vem aqui no comando do Brasil Urgente Vale com muita informação. A gente teve na semana passada o nosso querido Luiz Eugênio Silva trazendo informações com credibilidade para você que nos acompanha. E hoje eu estou aqui nessa missão de trazer informações, mas sempre com a sua participação. Manda mensagem no nosso WhatsApp, é o 12 997635060. Eu conto com a sua participação, não só comentando o que você está achando do programa de hoje, mas também interagindo, mandando mensagem, falando o que vai fazer nesse ano novo. Vai descer para o litoral? Curtir aquela prainha, aquele calor, aquela lotação gostosa? Tem gente que gosta, eu adoro. Eu sou bem blatinha. Pedro Mariano, então, vixe, adora uma praia. Falou! Tem uma galera que vai subir a Serra da Mantiqueira, curtir aquele clima ameno, e tem a galera que vai curtir a virada do ano em casa. Então manda sua mensagem, conta pra mim o que você tá fazendo, a gente mostra sempre aqui no Brasil Urgente Vale. Mas vamos voltar ao noticiário regional. Presta atenção nessa imagem. Olha só essa imagem, meu Deus do céu. Em Guaratinguetá, uma idosa, gente, que estava andando pela calçada, foi atropelada por uma moto. Caso que ocorreu na tarde desse sábado no bairro Vila Bela, na Avenida Raul Pompeia. As câmeras de segurança registraram o momento do acidente. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que a gente está vendo aí, o suspeito, digamos assim, o motorista, fugiu sem prestar socorro. Foram encontradas várias peças do veículo no local, porque esse atropelamento foi forte e acabou com a motinha, né, minha gente? A idosa foi atendida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa com um forte sangramento na cabeça em decorrência desse atropelamento seguido de queda. A Polícia Civil segue investigando o caso, mas olha isso, minha gente, que absurdo que aconteceu. As imagens dão a impressão que o rapaz estava seguindo pela rua e simplesmente entrou na calçada onde a idosa estava e acabou acertando em cheio essa vítima. A gente torce pela recuperação dessa idosa. Devido à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, nós não conseguimos atualizações sobre seu estado de saúde, mas nossa torcida para que nesse Réveillon ela tenha uma alta médica o mais rápido possível, porque é um absurdo o indivíduo, olha isso, minha gente, invadiu a calçada e atropelou em cheio a idosa e ainda teve a cara de pau de fugir. Lógico que vai fugir, né? Certo ele não estava, mas eu tenho certeza que as autoridades vão chegar até o paradeiro desse indivíduo. Realmente um caso absurdo que a gente mostra e a gente agora cobra uma ação também das autoridades. Infelizmente, ainda falando de trânsito, notícia triste que vem aqui de São José dos Campos, uma adolescente de apenas 17 anos acabou morrendo após sofrer um acidente na zona leste da cidade. A moto em que ela estava na garupa acabou colidindo contra um ônibus. O repórter João Guimarães tem mais informações ao vivo desse caso. João, que está na sede da Polícia Civil aqui em São José dos Campos. João, um acidente trágico, você inclusive acompanhou o velório, muita comoção nesse momento para a família. Conta as informações de como aconteceu esse acidente para quem está assistindo o Brasil Urgente Vale. Exatamente, Douglas. Mais uma triste morte aqui na nossa região, decorrente aí de acidentes de trânsito, dessa vez com uma vítima muito jovem. A morte da Andréia Duque da Cunha, de apenas 17 anos, comoveu amigos e familiares aqui na cidade de São José dos Campos. A Andréia estava na garupa de uma moto quando ela se envolveu em uma colisão com um ônibus. Segundo informações, esse acidente teria acontecido aí na Avenida General Motors, no distrito Eugênio de Melo, na zona leste aqui da cidade de São José. O motorista desse ônibus, ele comentou que queria fazer apenas uma troca de faixa e quando ele efetuou essa manobra, ele ouviu aí um barulho muito alto. De primeira instância, ele acreditou que tinha sido ali alguma peça do ônibus ou algo do tipo, mas ele decidiu descer do ônibus para conferir o que tinha acontecido. Ao se deparar com toda a cena, ele viu ali a moto no chão e 2 adolescentes caídos. O condutor da motocicleta, de 18 anos, e a Andréia, de 17, que estava na garupa. O Corpo de Bombeiros ele foi acionado aí por volta das 9h20 da noite para fazer o atendimento às 2 vítimas.
O condutor da moto ele foi levado ao hospital regional, conseguiu sobreviver, mas a Andrea acabou não suportando aí os ferimentos e acabou falecendo. Como você disse, a gente esteve aí no velório da Andrea, que aconteceu hoje à tarde. Não conseguimos conversar com familiares, mas a gente tem algumas imagens todo esse processo aí do velório. O velório que aconteceu lá na Urbã, e depois ela foi enterrada no cemitério Maria Peregrina, na zona norte da cidade. Então aí muito triste ver mais uma pessoa, uma jovem, 17 anos, perdendo a vida por conta de um acidente de trânsito. A gente deixa aqui os nossos sentimentos para toda a família, todos os amigos, e eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, o repórter João Guimarães, que, como disse, esteve lá no sepultamento da jovem que aconteceu na Urbã, no cemitério Maria Peregrina. Nossos sentimentos à família, uma dor sem tamanho nesse momento, um acidente trágico que aconteceu aqui na nossa cidade. Eu agradeço ao João pela participação aqui no Brasil Gente Vale. João, que a qualquer momento volta com mais informações ao vivo aqui de São José dos Campos, mas infelizmente é mais um relato que a gente traz de uma pessoa que perde a vida no trânsito, não só aqui na nossa região. A gente tem falado nos últimos meses de um crescimento nas mortes em acidente de trânsito. Esse crescimento acontece por diversos motivos. Eu não sou aqui especialista para ficar dando opinião, mas a gente sabe que a malha viária está crescendo, as rodovias estão se aumentando, o número de veículos está crescendo e junto com eles a imprudência. Além disso, existe uma diminuição na fiscalização, que está acontecendo infelizmente aqui em todo o estado, também no país, e a gente tem como resultado esses acidentes. A Polícia Civil claramente vai investigar esse caso, que foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culposo é quando não há intenção. Esse condutor, obviamente, não tinha a intenção de causar esse acidente fatal, mas a Polícia Civil vai investigar as causas desse acidente. É uma jovem, uma adolescente de 17 anos que acabou perdendo a vida. Mais uma vez, a gente reforça os sentimentos da família, que nesse momento está passando por um processo de luto, e a gente deseja muita força nesse fim de ano para essa família aqui de São José dos Campos. Vamos mudar então um pouco de assunto. Em Caraguatatuba, um carro pegou fogo na tarde de hoje lá no bairro Indaiá, região central. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 2 horas para o incêndio que aconteceu na Avenida Alagoas. Quando a guarnição chegou no local, o fogo já tinha sido controlado por moradores, mas foram realizados ainda alguns procedimentos de segurança do veículo. Aquele trabalho de rescaldo que os agentes acabam fazendo, conferindo se não tem uma mangueira de combustível solto e etc. O local foi deixado em segurança e ninguém se feriu. Na ocorrência, somente danos materiais no veículo, um susto que aconteceu no nosso litoral norte. Susto grande também em um restaurante aqui de São José dos Campos. O estabelecimento, que fica localizado na Avenida Anchieta, pegou fogo na manhã de ontem. A gente está vendo as imagens aí do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o incêndio estava localizado na cozinha do estabelecimento. A equipe conseguiu apagar completamente as chamas e deixou o local em segurança. Felizmente ninguém se feriu, somente danos materiais, mas olha só, a gente está vendo as imagens, realmente chama a atenção. Gente, incêndio em cozinha, quando a gente fala ainda mais de uma cozinha industrial, como de um restaurante, chama a atenção. Não sei se vocês já tiveram a experiência de uma panela com óleo entrar em combustão. Gente, é assustador. O fogo chega na altura do teto, é um calor imenso. Então, é importantíssimo esse trabalho do Corpo de Bombeiros, mas também a conscientização da população na prevenção de incêndios. A gente vê claramente que esse local tinha um serviço de prevenção de incêndios, porque se não tivesse, não era só a cozinha que tinha pegado fogo, era o estabelecimento inteiro. Então, a esse empresário aqui da cidade de São José, nosso desejo de força, né, que o local seja reaberto o mais rápido possível, mas chama a atenção um incêndio que aconteceu aqui em São José dos Campos. E não para por aí. No litoral norte, o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado para um incêndio em uma casa lá no bairro do Pegorelli, mas lá não foi acidente. Segundo a corporação, a equipe foi acionada na madrugada de sexta para sábado, no fim de semana, para uma ocorrência na Rua das Bromélias. O morador da residência teria ateado fogo na casa após uma briga com a esposa. A guarnição extinguiu completamente as chamas e deixou o local em segurança. Dentro da residência foram encontrados 4 cachorros carbonizados. O homem foi encaminhado para a delegacia e o caso é investigado pela Polícia Civil. É um absurdo. O indivíduo briga com a companheira, taca fogo na casa e mata os cachorros. Satanás! Pedrão, deve ser, não é possível.
A polícia vai investigar esse caso, mas é um relato absurdo que a gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale, e a gente espera que esse indivíduo, caso a investigação aponte que ele realmente fez isso, cumpra pelo menos uma pena aí por maus tratos, né? Bom, vamos mudar um pouco de assunto, minha gente? Vamos falar da famosa saidinha. É um assunto que é recorrente, alguns tinham falado que tinha acabado, que a saidinha ia acabar, mas a saidinha vai acabar somente para novos presos. Os presos que já estavam cumprindo pena seguem tendo direito ao benefício. E cerca de 3 mil detentos que estão cumprindo pena nas cadeias aqui da nossa região foram beneficiados com a saidinha temporária e, para variar, alguns deles já foram reconduzidos para as penitenciárias por cometerem novos crimes ou desrespeitar as regras impostas pela Justiça. Foram cerca de 20 presidiários que já voltaram para a cadeia. Esses 20, minha gente, que a gente tem informações, eles estavam cometendo novos crimes. Mas teve vários detentos que simplesmente descumpriram as regras. A gente volta, então, para falar com a repórter Thalita Camargo, que está na P1 de Potim. Ela tem mais informações desse balanço estadual da saidinha. No estado de São Paulo foram 20 presos, é isso, Thalita, que foram reconduzidos à cadeia por cometer novos crimes? Conta para quem está assistindo o Brasil Urgente Vale. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham. A Polícia Militar prendeu 20 presos que estavam no benefício da saída temporária e voltaram a cometer crimes. As prisões aconteceram entre terça-feira, dia que começou a saída temporária, e amanhã do último domingo. Entre os crimes, Douglas, estão tentativa de estupro, homicídio, roubos e furtos a residências. Além das prisões em flagrante, a PM informou que a fiscalização em todo o estado identificou 523 beneficiados que descumpriram as regras da saída temporária. Vamos lembrar então quais são essas regras, Douglas. Não permanecer no município autorizado pela Justiça, não cumprir o recolhimento noturno que vai das 7 da noite até as 6 horas da manhã, frequentar bares e casas noturnas, consumir álcool ou drogas e ir a locais não autorizados. 2 casos chamaram atenção no município de Taubaté no último sábado, Douglas. Um homem em saída temporária, ele foi abordado pela PM após uma vítima de tentativa de estupro o reconhecer essa disposição da Justiça. Mesmo dia, como eu havia mencionado, também em Taubaté, a PM prendeu outro detento em saída temporária após ele tentar matar uma outra pessoa. Segundo a PM, os presos que cometem novos crimes, eles perdem o benefício da saída temporária. A PM também informou ainda que a fiscalização segue intensificada em todo o estado de São Paulo. A saída temporária ela termina na próxima segunda-feira e a partir de terça, as penitenciárias aqui do estado de São Paulo já terão um balanço de quantos presos não retornaram para as prisões. Eu volto com você no estúdio, Douglas. Obrigado pela Thalita Camargo, que junto com o Eduardo Fernandes foram até a cidade de Potim fazer essa cobertura desse motim que aconteceu na penitenciária e também desses detentos que estão aí fazendo festa pelo estado de São Paulo ao invés de ressocializar, como é a missão da saidinha. Obrigado a Thalita, que está aqui no Brasil Urgente Vale, nesse plantão de Réveillon. Ela volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas realmente são casos que chamam a atenção. Até separei aqui os dados que a Thalita trouxe pra gente. Olha, em Taubaté foram 2 casos que chamam a atenção, como ela falou. No último sábado, policiais militares abordaram um beneficiado da saída temporária que foi reconhecido por uma vítima pelo crime de tentativa de estupro. O homem foi conduzido à delegacia. Chegando na delegacia, a polícia militar viu que ele estava de saidinha. É claro que voltou para a cadeia. Ainda em Taubaté, no mesmo dia, a polícia militar prendeu outro suspeito em saidinha após ele tentar matar uma pessoa, ou seja, tentativa de homicídio, gente. Esses presos que cometeram novos crimes ou descumpriram as regras da saidinha, caso recapturados, perdem o direito às saídas futuras. Então são casos que chamam a atenção.
Eles foram presos por algum crime, estão cumprindo pena por esse crime, são liberados nessa saída temporária e acabam cometendo novos crimes, dando mais trabalho para a polícia. As autoridades afirmam que essa saidinha é necessária para ressocialização, ou seja, o preso volta para essas saídas temporárias para conviver em sociedade, reaprender e dar valor ao que é viver em sociedade. Mas o que a gente questiona é por que a justiça libera alguns detentos que tentam estuprar, que tentam matar. Eles não passam por avaliação psicológica? Porque se passa por avaliação psicológica, está na cara que ele vai querer matar alguém. Dá para identificar isso em avaliação psicológica. Se o rapaz é um predador sexual que tentou estuprar uma menina, isso também dá para ver em avaliação psicológica. Então a gente questiona essa avaliação. São quase 3 mil presos que saíram na nossa região. 2.800 somente nessa cadeia que a gente está vendo em Tremembé, a P1, que é uma cadeia de regime semiaberto. São cerca de 2.800 pessoas. É muita gente que sai da P1. Será que todos esses 2.800 passaram por uma avaliação psicológica rígida? Ou eles são só aqueles presos que estão lá, não cometem crimes dentro da cadeia, têm um bom comportamento, e daí a justiça já libera? Porque não é possível. A gente tem alguns dias apenas de saidinha e 20 foram pegos, isso é importante, né? Porque tem também aqueles que não são pegos, isso acontece. Mas 20 detentos no estado foram flagrados cometendo novos crimes. E essa porcentagem deve aumentar, eles vão voltar somente para a cadeia na semana que vem. E como a Thalita disse no link que a gente mostrou ao vivo no Brasil Gente Vale, ainda tem outra, galera. Tem aqueles presos que simplesmente não voltam. Tem aquele balanço dos detentos que saem para a saidinha e não voltam. E daí sobra para quem? Para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para as guardas civis municipais e outras corporações que vão receber da Justiça o endereço do preso é esse. Vai lá bater na porta da casa dele para ver se ele está lá. Você acha que ele vai estar? Não vai. E aí são casos que a gente mostra aqui no Brasil Gente Vale do absurdo que é essa liberação enorme que acontece na saidinha. A gente vai seguir acompanhando sempre aqui no Brasil Gente Vale. A gente tem grandes colônias prisionais na nossa região. É o caso de Tremembé, é o caso de Potim, onde estava a Thalita Camargo. Muitos desses presos nem são aqui da nossa região, mas a gente segue acompanhando porque, infelizmente, alguns deles cometem crimes aqui. Eu quero a sua opinião no nosso WhatsApp, é o 12997635060, comentando os assuntos do dia. E olha, ainda do assunto presídios, uma mulher foi impedida de visitar o companheiro que estava preso no complexo penal de Tremembé neste último domingo. Segundo a Polícia Penal, ela foi flagrada portando 8 comprimidos de estimulante sexual. É o famoso azulzinho. Estava pesando cerca de 6 gramas. A apreensão ocorreu na penitenciária 1 de Tremembé, enquanto ela era inspecionada pelo scanner corporal. Ela estava com as pílulas amarradas no cós da calça. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Taubaté e suspensa do cadastro de visitas da Secretaria de Administração Penitenciária. Minha gente, notícias que a gente mostra aqui no Brasil Gente Vale. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna. Será que ia resolver, Pedrão? O meu problema ele tem que resolver. Notícias que a gente mostra aqui no Brasil Gente Vale. Eu quero a sua opinião comentando no nosso WhatsApp, que é o 12997635060. Bom que o scanner corporal estava funcionando, porque senão o povo ia fazer a festa nesse fim de ano na cadeia, hein? Bom, o WhatsApp liberado, a Sabrina Salles está colocando mais mensagens, junto com o nosso querido Lucas, que está selecionando as melhores mensagens. O Júlio está lá em Queluz. Boa tarde, Douglas. Estou ligando no Brasil Gente Vale. Valeu, Júlio. Manda um abraço pro meu filho, o Julinho. Um abraço pro Julinho. Feliz ano novo pra galera de Queluz. Queluz, que é a cidade do Lorde Otávio Baldin, que logo mais vem com o Bando Cidade segunda edição. O Cláudio dos Santos está aqui em São José. Boa tarde, Douglas. Esse motoqueiro covarde que atropelou a idosa tem que ser encontrado e punido. É o que a gente está esperando. Eu acredito que é uma questão de tempo até as autoridades encontrarem esse covarde. A lei está lá em Caçapava. Que isso, hein? Lei.
Boa tarde, Douglas. Estou aqui acompanhando o jornal com minha esposa, Olei. Fala aí, Lei, lá de Caçapava. Ele está lá com a esposa Fabiana. Um abraço para vocês. Obrigado pela sua participação. O Mário Brito está em Caraguatatuba, aqui em Caraguá. Pela primeira vez na vida, estamos rezando para chover. Meu Deus, está muito quente. O pessoal do litoral está sofrendo, hein? Obrigado. O Mário está em Natividade da Serra. Boa tarde, Douglas. Estamos ligadinhos na Band, diretamente de Natividade da Serra. Obrigado pela sua participação, meu irmão. O Niltinho está aqui em São José. Boa tarde, Douglas. Assisto todos os dias. Parabéns pelo jornal, que nos deixa informados todos os dias. O Paulo Pedro está aqui em São José. Que isso, hein? Nome de 2 discípulos. Boa tarde, Douglas. Sou de São José, mas estou com minha esposa em São Luís do Paraitinga, curtindo as férias. Acabamos de sair da piscina, estamos curtindo muito. Abraço. Quem pode, né, minha gente? Meu amigo estava lá em São Luís do Paraitinga, curtindo aquela piscininha. O Felipe Melo tem nome de jogador, hein? Boa tarde, Douglas. Caraguatatuba, um calor daqueles. É um sol para cada um, meu amigo. Obrigado pela sua participação. A Beth está em Taubaté. Douglas, parabéns para você. Está muito bem no Burve, que é o Brasil Gente Vale. Obrigado pela sua participação e elogio. O Cláudio está em Tremembé. Boa tarde, Douglas. Essa época não compensa ir para o nosso litoral. Falta tudo. A única coisa que infelizmente sobra é lixo. Tá aí a opinião do Cláudio. Realmente algumas pessoas sofrem para descer para o litoral, mas eu admito, Cláudio, que eu não ia reclamar de estar lá curtindo uma prainha em Ubatuba, Caraguatatuba, uma delícia, né? A Roseli está em Pinda. Boa tarde, Douglas. E aqui em Pindamonhangaba, no bairro Araretama, continuamos sem água. Pedrão, solta a vinheta. Aquela alô, Sabesp. É essa mesmo. Alô, Sabesp. Alô, Sabesp. Vamos acordar. Companhia de Águas do Estado de São Paulo, hein? O Fernando está em Taubaté. Boa tarde, Douglas Cruz. Aonde que o Cláudio Nicolini está rodando lâmpada? Está rodando lâmpada. Fernando, eu não posso falar. O Cláudio Nicolini, que é um sossego nosso, está lá curtindo o recesso, mas eu tenho certeza que ele está acompanhando o Brasil Gente Vale, porque ele está de olho em todas as notícias que a gente dá aqui, claro, para manter a credibilidade do grupo. Mas ele está aproveitando aquele recesso já que ele está de volta, hein? O Pedrão sabe onde ele está, minha gente. Tem que perguntar pro Pedrão. O Carlos está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Feliz ano novo a todos da Band. Nesse final de ano, eu vou pro Rio. O Rio Paraíba! Pô, Carlos, não sei se vai nadar, pescar, andar de canoa. O Rio Paraíba é grande, minha gente, dá para fazer tudo. O Fernando está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Esta saidinha para detentos é dar benefícios para quem não merece. Os anjinhos saem de saidinha e a população de bem que tem que se fechar em casa. Realmente um absurdo esse tipo de benefício. Tá aí a opinião do Fernando. Obrigado, Fernando. Realmente a saidinha para esses indivíduos que saem para cometer novos crimes é um absurdo. Obrigado pela sua participação. E eu conto com ela também no próximo bloco aqui do Brasil Gente Vale. Nosso WhatsApp está liberado, é o 12 997 63 50 60. Ó, daqui a pouco a gente vai falar, sabe do quê? 1 bilhão. Minha gente, as lotéricas aqui da região estão, ó, muita gente fazendo aquela apostinha. Fiquei sabendo que o Alisson Vilhena, aqui, nosso cinegrafista, tá louco para fazer um bolão aqui na Band. A gente também tem informações sobre um resgate que aconteceu em uma cachoeira lá de Ubatuba. O Brasil Gente Vale sempre com muitas informações. Antes do intervalo, vamos ver como é que tá o nosso litoral norte? Praia da Baleia, em São Sebastião, com muita gente dentro da água. Olha só que maravilha. Imagens ao vivo dos nossos parceiros do Waves Now, 28 graus agora em São Sebastião. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Gente Vale aqui para você. Vem aí o maior festival de verão do Litoral Norte, em Ubatuba. De 26 de dezembro a 4 de janeiro, shows gratuitos. Para quem procura conforto, já está à venda a área VIP e camarote. Só acessar www.ingressos10.com.br. No palco, Tiaguinho, J Quest, Xande de Pilares, Guilherme Benuto, Nando Reis e muito mais. No centro de Ubatuba. Ubatuba te espera.
O Grupo Band Vale tem a maior cobertura do rádio regional. A Estéreo Vale, a Nativa FM e a Band Vale FM, agora com muito mais potência, formam a maior cobertura do rádio regional, com um sinal único. Estéreo Vale e Band Vale são as rádios mais qualificadas do grupo. Juntas, as 3 emissoras alcançam 47% da população, atingindo mais pessoas e consolidando a liderança absoluta. A Band Vale FM mantém a maior cobertura jornalística atuante no Vale. A Nativa FM é a rádio mais sertaneja do Brasil, com o dobro de potência, música, entretenimento, promoção e muitos sucessos. E a Estéreo Vale também com o dobro de potência, chegando mais longe, qualificando ainda mais sua audiência. Band 360, com você em todos os momentos do dia, em todo lugar. Faça parte do maior grupo de mídia da região, rádio, TV, portal e redes sociais. Grupo Band Vale. Zero 39 Estéreo Vale. Brasil Gente Vale está de volta nessa segunda-feira, 29 de dezembro. Minha gente, o ano tá acabando e agora eu tenho uma pergunta para você. Eu vou até mudar de câmera aqui, Sabrina, vem na 2. Vamos falar de sonho. Quem quer ser um bilionário? Parece um nome de filme, né? O que você faria com R$1 bilhão? Não sei! Pedro Mariano, você teria que me dar um pouco. Esse R$1 bilhão aí, pelo menos $1 milhãozinho para ajudar o amigo Douglas. Bom, o repórter João Guimarães deu um pulo pelas lotéricas para ver como estão as apostas aqui na região. Dá uma olhada. R$1 bilhão. Você já imaginou o que faria com tanto dinheiro assim? Nossa, é muito dinheiro, né? Em primeiro lugar, pagar todas as minhas contas, depois eu iria comprar uma casa na praia, ajudar minha família e viver aí tranquila pro resto da vida. Olha, eu investiria, tá? E procuraria viver da melhor forma e ajudar meus familiares. Pagaria minhas contas e reinvestiria meu dinheiro. E ajudaria minha família também. Com a chegada do fim do ano, a Mega da Virada se torna um sonho de muitas pessoas para começar 2026 muito bem e com muito dinheiro no bolso. Na região, lotéricas já registram alta na movimentação. Aumentou, várias pessoas, agora aparece muita gente que talvez às vezes nem sabe jogar, sabe? Primeira vez vê, esse prêmio aí eu quero jogar, como que joga? Apareceu sim, aumentou bem. E no ano de 2025, as loterias da Caixa vão pagar o maior prêmio da história da Mega da Virada, R$1 bilhão. A expectativa é que milhares de brasileiros tentem a sorte aqui, na caneta e no papel. E existem diversos métodos de aposta para quem quer se tornar um bilionário. As apostas, elas vão até dia 31 às 19 horas. Até dia 31 às 19 horas elas podem ser feitas. O bolão nós temos 2 modalidades. Tem o bolão que a gente faz aqui da casa, que o pessoal que a gente faz. Então, o bolão é bom porque você joga mais dezenas, aumenta a sua chance de ganho, né? Então, parece muito bolão também de empresas, sabe? As empresas reúnem, junta a turma, faz seu bolãozinho, sabe? Então, sai bastante bolão. E dependendo da aposta, as chances de ganhar podem aumentar. Tranquilo? José é uma dessas pessoas para você falar seu nome, seu sobrenome e buscam o tão sonhado prêmio. No caso dele, esse sonho já vem de outras décadas. Na verdade, eu vim tentar, mas na verdade já estou tentando já faz 50 anos. E agora, mais ainda, né? Seja um sonho antigo ou algo recente, o que todas essas pessoas têm em comum é a esperança de encher o bolso e usar o dinheiro para melhorar de vida. A gente tem que tentar, né? Porque você já viu, né? Muito dinheiro aí, quem sabe a gente seja abençoado, né? Aí é só alegria, né? Acabou o problema da família, né? A gente tem que acreditar, né? Com esse mundo aí que a gente tá vivendo, de tantas dificuldades, a gente vai na fé. Bacana de ver a esperança do povo, né, Pedrão? Bacana demais a gente ver a reportagem que foi produzida pelo João Guimarães, o pessoal fazendo aquela fezinha, aquela aposta, porque R$1 bilhão é muito dinheiro.
Fazendo umas contas rápidas aqui, se você colocasse num investimento como um CDI, por exemplo, R$1 bilhão rende 10 milhões por mês. Eu só precisava de 1 milhão, para mim já tá bom. Pedro Mariano prometeu que se ele ganhar na Mega da Virada, ele vai me dar pelo menos 1 milhão. Pra pelo menos tirar umas férias, Aposentado dá, mas tirar umas férias dá. Isso aí, tá combinado, Pedrão. Conta pra mim se você vai jogar na Mega da Virada, o que você vai fazer com esse dinheiro, manda mensagem no nosso WhatsApp. Pedro Mariano tá curioso, ele quer saber o que você faria com R$1 bilhão, gente. Quem quer ser um bilionário? GC bom, hein? Gostei. Então manda pra mim sua mensagem aqui no Brasil Gente Vale, é o 12 997 635060 pra gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Vamos mudar um pouco de assunto. Olha esse caso, um turista espanhol foi resgatado na tarde de ontem após sofrer uma queda lá na Cachoeira do Camburi, em Ubatuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 36 anos caiu de aproximadamente 6 metros de altura, sofrendo ferimentos na lombar e também nos tornozelos. A vítima foi retirada em segurança do local. Os bombeiros orientam os visitantes a redobrar os cuidados em áreas de vegetação densa como essa. Fim de ano, o turista espanhol estava fazendo aquela trilha próxima a essa cachoeira, acabou tendo uma queda grande. A gente está vendo nas imagens que o resgate aconteceu já pela parte da noite. Os bombeiros tiveram dificuldade para acessar o local. A gente tem na nossa região muitas pessoas que praticam esportes radicais. Daqui a pouco você vai ver no Band Cidade, segunda edição, que teve uma morte também de queda, se eu não me engano, de parapente que aconteceu na nossa região. Otávio Baldin daqui a pouco vai trazer, foi lá na Pedra do Baú, que fica aqui na Serra da Mantiqueira. São acidentes trágicos num momento que você está se descontraindo, um momento que você vai para relaxar, para ter aquela adrenalina, e tem, infelizmente, um acidente. Portanto, o Corpo de Bombeiros orienta, em casos como esse de trilhas, cachoeiras, é importante fazer um planejamento prévio e também redobrar a atenção. Viu que a pedra está escorregadia, ou que existe um ambiente íngreme do lado, não vai se arriscar, né, minha gente? Depois cai e acaba com o fim de ano da pessoa, isso se não acabar com a vida. Felizmente, esse turista teve lesões leves, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A informação que a gente tem é que ele passa bem e nasceu de novo, né, minha gente? Cair de 6 metros de altura é uma queda bem grande, poderia ter ficado... Pedro, poderia ter lesão na coluna, 6 metros de altura, e também graças aos bombeiros que agiram rápido, né? Bom, vamos colocar então as mensagens do povão Brasil Gente Vale feito com vocês. Nosso WhatsApp está liberado, é o 12 997 635060. A Simone está em Jacareí, boa tarde. Estou aqui assistindo o programa, eu não perco nenhum dia, e um feliz ano novo a todos da Band. Programa que é bom demais, abraços, obrigado, feliz ano novo para você também. O Rafael está em Potim, boa tarde, Douglas, estamos em Potim acompanhando o programa, lá onde estava a repórter Thalita Camargo, cidade de Potim, belíssima cidade de Potim. Não tem só o presídio não, viu? Quem não conheceu Potim ainda vai visitar lá porque é muito legal. A Marisa está em Caçapava, parabéns para o excelente jornal, a Band é nota 1000. Nota 1000 é você, Marisa, obrigado, um abraço para você também, tudo de bom. O José Sebastião está em São José dos Campos, boa tarde, Douglas, estou aqui curtindo o seu jornal. A passagem de ano novo vou passar em casa com a minha esposa Rita. É o Réveillon em família, a melhor coisa que tem. Um abraço para você também, muito obrigado pela sua participação. O Silvio está em Pindamonhangaba. Boa tarde, Douglas, eu moro em Pinda e queria relatar aqui minha indignação com a Sabesp, no bairro do Araretama. Alô, mais Sabesp! de um dia com falta de água. Gente, ninguém merece. Todos os dias na hora de cobrar é uma beleza. Isso é verdade, meu querido. Na hora de chegar a conta, não atrasa, né? Mas na hora de abrir a torneira e ter água no fim de ano, é complicado. Vamos cobrar uma nota da Sabesp, hein? A Ana está em Taubaté, boa tarde, Douglas. Lamentável nossos políticos, diante de estatísticas tão negativas dessas saidinhas, que se repetem todos os anos, não tem atitude nenhuma para mudar as leis, redução, pena e também de saidinhas. Realmente, Ana, é muito triste a gente ver esses casos que continuam acontecendo durante as saidinhas. A Fátima Guerreiro está em Pindamonhangaba, boa tarde. Na virada eu vou para Paris fazer escala em Cozeira. Será que ela estava falando Paris-Buna? Não sei, mas muito bacana a sua participação, obrigado.
por mandar mensagem aqui pro Brasil Gente Vale. Saideira com o Mário, que tá lá em Caraguá, adoraria ganhar na Mega da Virada, mas teria que gastar metade de tudo pagando minhas dívidas. Que isso, rapaz? 500 milhões em dívida. Sei que antes da minha morte eu sei que esse dia chegará. É isso, o Mário tá com 500 milhões de reais em dívida, meio bilhão. Que isso, hein, meu amigo? Mas faz sua apostinha aí, quem sabe não sai, você paga umas dívidas e ainda sobra, ó, 500 milhões para você gastar e viver a vida aí. Dá para viver, hein? 500 milhões, pra mim dá. Para você, Alisson, dá? O Alisson falou aqui que dá também. Manda mensagem então, continua compartilhando suas opiniões, interagindo, ó. Tô pegando o espelho aqui no próximo bloco, a gente vai falar de onda de calor, vamos falar também das rodovias que cortam aqui na nossa região e também dessa falta de água que atinge as cidades aqui, viu? Alô, Sabesp! Alô, Sabesp. Vamos então para o intervalo com imagens ao vivo de Ubatuba. Litoral Norte em peso aqui no Brasil, gente. Agora 26 graus lá na praia do Perequiaçu. Vou pedir pro pessoal tirar o GC, o pessoal tá jogando ali um beach tênis, é isso, Alisson? Beach tênis na praia do Perequiaçu, fim de tarde maravilhoso para quem está acompanhando o Brasil Gente Vale lá do Litoral Norte, e tem esse povo que está aí, ó, só se divertindo. Então a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da praia do Perequiaçu em Ubatuba. Não sai daí que daqui a pouco tem mais informações aqui no Brasil Gente Vale. No verão, o cuidado com os nossos pequenos não pode parar. E a Farmaconde está sempre aqui para te ajudar. Toalhinhas umedecidas Leblue Baby, só R$ 6,99. Protetor solar Summer Vita, fator 60. Farmaconde Mais, paga só R$ 46,99. Criançada mais protegida com repelente On Kids, de 20,80 por R$ 15,99. Cuidar das crianças é prioridade sempre. Corre para a loja mais próxima ou baixe o nosso aplicativo. Farmaconde, família cuida de família. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Venha se encantar com o Natal mais original da região. A cidade de Bananal preparou com muito carinho um Natal especial para você e sua família. Na decoração feita pelas artesãs da cidade, o crochê tomou conta das ruas. O quinto Natal entrelaçado acontece em Bananal, na Praça Rubião Júnior, com a programação que se estende até a virada do ano, recebendo Soweto para a chegada de 2026. Apoio Prefeitura de Bananal. Vale FM 102,9. Brasil Gente Vale está de volta para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a programação da TV Band Vale. Agora 6 horas e 37 minutos, já estou aqui na minha mão com informações sobre a falta de água que atinge grande parte das cidades da nossa região. A gente tem um caso crítico que está acontecendo lá em Igaratá. A gente questionou a prefeitura, que a Prefeitura Municipal de Igaratá mandou uma nota aqui ao jornalismo da Band Vale informando que a Justiça do Estado de São Paulo concedeu uma decisão liminar determinando que a Sabesp restabeleça de forma imediata o fornecimento de água em todo o município. A decisão foi expedida pela Justiça hoje, nessa segunda-feira, em razão do desabastecimento generalizado, segundo a Prefeitura, que vem afetando a população há mais de uma semana. Que absurdo! Conforme determinado pela Justiça, a Sabesp deverá restabelecer o abastecimento no prazo máximo de 4 horas a partir da intimação da decisão, sob pena de multa diária. Está aí a nota da Prefeitura. A gente questionou, obviamente, também a Sabesp, que informou que as intermitências no abastecimento de água na cidade de Igaratá decorrem de um cenário atípico de temperaturas elevadas e os
e ao expressivo aumento de consumo causando oscilações. A Sabesp informa que já está realizando o reforço do abastecimento, inclusive com o apoio de caminhões-pipa na região, contribuindo para a recuperação gradual. A Sabesp também orienta o consumo consciente de água da população, tem também seus telefones de contato, mas é isso, né, minha gente? Tá faltando água há quase uma semana em Ngaratá. A Prefeitura entrou na Justiça, conseguiu uma liminar para que esse serviço seja restabelecido. E a Sabesp está, inclusive, fornecendo caminhões-pipa. A gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale, a gente teve relatos também em Pindamonhangaba. Nós vamos cobrar essa atitude que está acontecendo lá no bairro Araretama, falta de água também no bairro Araretama. Brasil Urgente Vale mostra a sua opinião e também o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua região, a gente mostra aqui na Band. Olha, essa onda de calor que está passando pelo Brasil acende um alerta para a saúde. Especialistas destacam a importância da hidratação, principalmente entre os idosos. Veja na reportagem. Ah, nesse calor, cada um dá o seu jeito para se refrescar. Até a fila vira momento de alívio. E deu para aproveitar a sombrinha e ainda aproveitar o sorvete. A gente veio de metrô, o metrô estava com ar-condicionado bem gostoso. Já para esse turista chileno, o dia quente é motivo de comemoração. Tá calor? Tá muito calor. Eu gosto. Em Osorno, no Chile, faz no máximo 25 graus. Mas o calorão pede alguns cuidados com a saúde. O primeiro deles é beber bastante água. O calor ele provoca um fenômeno chamado perspiração insensível. Então a pessoa evapora a água. Então, mesmo sem que o indivíduo apresente uma sudorese, um suor muito abundante, essa perspiração insensível vai representar uma perda hídrica muito importante que precisa ser reposta. O médico explica que a atenção precisa ser redobrada com os idosos, que têm mais chances de sofrer desidratação e complicações. Eles sentem pouca sede, menos do que os adultos mais jovens. Então, por isso é importante oferecer líquidos numa quantidade adequada, que fica entre 1,5 litro e 2 litros, mesmo que não seja solicitado. Outro cuidado nesse calorão é não praticar atividade física exposto ao sol, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Olha só, esse termômetro aqui na Paulista, que está no sol, agora quase 3 da tarde, está marcando 40 graus. Mas vem comigo para outro ponto. Esse aqui que está na sombra das árvores, olha só, está marcando 3 graus a menos. É claro que o calor continua, mas a sensação térmica é diferente. A água de coco tem que se hidratar porque está demais. É isso, minha gente. Tem que beber água e tem que dar água, principalmente para os idosos, para as crianças, como a gente viu na reportagem. Esse solzão que fez a nossa região, está fazendo na nossa região. Ontem, as temperaturas marcaram 37 graus em Taubaté. Foi o recorde do ano. Realmente uma temperatura exaustiva. A gente está suando na sombra. A gente estava conversando aqui na Band na hora do almoço que você toma um banho para refrescar, já sai do banho suando. O pessoal brincando, obviamente. Mas, além da brincadeira, existe sim essa conscientização importante que tem que ser realizada. É preciso se hidratar, passar protetor solar, evitar exercício. Gente, por que vai fazer caminhada na hora do almoço? O sol atinge forte, pode causar câncer de pele, causar outras doenças, além de um mal súbito. Então, é muito importante se manter bem alimentado, evitar fazer exercícios no horário de maior exposição ao sol, passar protetor solar e muita, mas muita água, muita hidratação. A gente viu na reportagem a nossa querida moça que foi entrevistada falando de água de coco. É uma alternativa. Se você não consegue beber 2, 3 litros de água, existe água de coco. Suco de melancia. Receita antiga essa, hein? Então, outras maneiras. Pedrão tem outra maneira de hidratação que o Pedrão gosta. Eu só bebo latinha. Bom, vamos seguindo com o Brasil Urgente Vale. Olha, daqui a pouco, no Band Cidade, segunda edição, a partir das 10 para 7 da noite, Otávio Baldin tem uma entrevista exclusiva com o governador em exercício do estado, Felício Ramute, ex-prefeito aqui de São José dos Campos. Dentre os assuntos que você vai conferir nessa entrevista exclusiva que a gente vai mostrar aqui na Band, está sobre... o governador fala com o Otávio Baldin sobre a Muralha Paulista, sistema integrado de câmeras de monitoramento inteligente que está com edital aqui para a nossa região, e também sobre a falta de água, que a gente está vendo muita gente reclamando aqui no Brasil Urgente Vale. Serão temas das entrevistas que você confere logo mais no Band Cidade, segunda edição, a partir das 10 para 7 da noite, e daqui a pouquinho, logo depois do Brasil Urgente Vale. Bom, vamos mudar um pouco de assunto?
Vamos conferir como é que estão as rodovias da nossa região. Muita gente caindo na estrada. Vamos ver como é que está a Via Dutra? Via Dutra no trecho de Taubaté, a gente vê que o trânsito está intenso, mas não existe lentidão. O motorista faz uma boa viagem ali no trecho do quilômetro 110, 107 em Taubaté, imagens que foram cedidas pela concessionária. Durante a hora do almoço existiu uma lentidão grande em Taubaté, agora já está tudo resolvido para quem está pegando a Via Dutra. A gente tem mais imagens também da subida da serra. Floriano Rodrigues Pinheiro, lá no trecho de Serra, em Santo Antônio do Pinhal. Tranquila rodovia para quem está acessando a nossa Serra da Mantiqueira. Essa já é a chegada em Campos do Jordão, o belíssimo portal de entrada da cidade, enfeitado com as decorações de Natal. Olha lá, o motorista faz uma boa viagem pela Floriano Rodrigues Pinheiro. Agora a situação já é outra para quem está descendo para Ubatuba. A gente está vendo as imagens da Oswaldo Cruz nesse trecho. Ou melhor, essa é a imagem da Rio Santos. Essa é a imagem da Oswaldo Cruz. A gente está vendo que uma neblina forte atinge a serra lá por volta do quilômetro 88 e o trânsito é intenso durante todo o dia. Então você que vai acessar o nosso litoral norte, muita atenção, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Rio Santos, que a gente está vendo agora o trecho que liga as praias aí em Caraguatatuba. O trânsito por enquanto está tranquilo, mas a gente tem informações que principalmente na Praia Grande, em Ubatuba, o trânsito é intenso. Agora, intenso mesmo, tira o GC aí pra gente, produção, é a imagem da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. 30 minutos segundo a CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo, para quem está embarcando em Ilhabela. Para quem está embarcando em São Sebastião, são 30 minutos. Será que está certo isso, produção? É um tempo de espera até que está consideravelmente normal, mas a gente viu que tem bastante fila para quem está embarcando em Ilhabela. Durante o dia, essa travessia de balsa chegou a registrar cerca de 2 horas de espera para quem estava acessando o arquipélago. É muita gente acessando o nosso litoral norte, é muita gente querendo conhecer as belezas de Ilhabela. Portanto, você, meu amigo, vai pegar a estrada, vai pegar a fila da balsa, vai descer para o litoral, tenha paciência. Não é momento de se estressar, ainda mais no trânsito. Reforça a sua garrafinha de água dentro do carro, planeje aquelas paradas estratégicas em postos da região, porque não precisa de estresse na virada do ano, né? Bom, vamos ver imagens ao vivo então de Aparecida. 27 graus, essa é a região ali da Basílica Velha, como é conhecida. Aparecida sempre presente aqui no Brasil Gente Vale. Nesse momento, sol intenso ainda na cidade, apesar de já ser quase 7 horas da noite, 27 graus. Não sai daí que depois eu volto com mais participações aqui no Brasil Gente Vale. 2026 está chegando! Comece o ano com esperança, alegria e Vale Cap na mão. Só no quarto sorteio, R$400 mil. Isso mesmo, R$400 mil de uma só vez. A decisão de mudar de vida é sua. Compre já o seu Vale Cap. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 30 mil. No segundo, 50 mil. No terceiro, 80 mil. E no quarto sorteio, 400 mil. Isso mesmo, R$400 mil. Vale Cap, ajude e concorra. A magia do Natal chegou a Arapeí, um dos mais novos municípios de interesse turístico do estado de São Paulo. Arapeí convida você e sua família para celebrar esta época tão especial. Com seu Natal iluminado, a cidade proporciona uma experiência única e inesquecível. No período mais emocionante do ano, convidamos todos a entrarem no verdadeiro espírito natalino. Venha conhecer Arapeí, viver esse momento de luz e aproveitar nossas atrações de fim de ano. Tudo isso na Praça Alambari. Apoio Prefeitura Municipal de Arapeí. 2025 foi um ano especial, cheio de conquistas, desafios e sonhos eternizados. A Promover Formaturas agradece cada cliente, fornecedor e parceiro que caminhou ao nosso lado, confiou no nosso trabalho e fez parte dessa história. Que este fim de ano seja de alegria, união e renovação. Boas festas e que 2026 venha ainda mais brilhante. Promover Formaturas. Você sonha, a gente faz a festa. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Tem inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta,
Não importa a pergunta, informação confiável é fundamental. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Brasil Urgente Vale está de volta para mostrar a sua participação. Coloca as mensagens na tela, Sabrina. A Michelle está lá em Caçapava. Boa tarde, Douglas. Desejo que sua tarde seja muito abençoada. Deixa aqui um convite para apreciar a beleza deste entardecer com esta vista privilegiada da minha casa. Michelle, tirou onda em Caçapava, hein? Obrigado. A Silvana está em Bragança Paulista. Boa noite, Douglas. Vou passar o fim de ano em casa mesmo, com as minhas filhas. É o Réveillon em família. Não tem coisa melhor que isso. Obrigado, Silvana. O Alessandro está em Jacareí. Boa noite, Douglas. Estou aqui em casa curtindo o jornal e a chuva, nada aqui em Jacareí. São Pedro só manda a chuva em São José dos Campos aí. Aqui manda com força, Alessandro. Saideira! O Kaique está em Cruzeiro. Boa tarde. Estou assistindo vocês aqui em Cruzeiro na barbearia, dando aquele tapa no visual. Bom final de ano, Kaique. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Nosso jornal já está chegando ao fim, mas eu deixo você sempre na melhor companhia. Otávio Baldin, que está chegando com o Band Cidade segunda edição. Boa noite para você, Otávio. Hoje tem entrevista exclusiva com o governador em exercício, Felício Ramute. Muitos destaques. Uma boa segunda-feira para você. Maravilha, Douglas. Boa semana para nós, né? Depois do descanso, seguimos juntos sempre aqui com uma entrevista logo mais com o governador em exercício, Felício Ramute, que falou sobre muita coisa importante aqui para nossa região. O pessoal ficar ligado em casa. Vou acompanhar. Maravilha, valeu, Douglas. Bom descanso.